Ao vivo para você, junto com você, a live da Plena Pátria nesta quinta-feira, acolhendo você de coração. Muito obrigado por sua presença. Esteja conosco agora no canal do Instagram ou no canal do YouTube, assistindo essa live gravada. Eu sou Acácio, estamos aqui na Plena Pátria, o seu espaço de autoconhecimento, de planejamento estratégico de vida, de gestão das emoções. Muita gratidão por você estar aqui. Estamos juntos, Diego, Davi, Júnior da Paz. Boa noite. Alô, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre emoções básicas. Nós vamos estudar um pouco sobre aquelas emoções mais primitivas do ser humano e como isso pode ajudar na sua vida. Como você compreender um pouco como acontece a raiva, como acontece o medo, como acontece a alegria, a tristeza, enfim, nós vamos falar sobre as emoções básicas do ser humano. E assim nós vamos poder gerenciar melhor as nossas emoções e obter um estado de bem-estar e felicidade melhor. Antes disso, nós temos o Plena Pátria Recomenda do mês, ou melhor, da semana. Aqui está. Seja mais feliz, do professor Tal Ben-Shahar. Esse livro, Seja Mais Feliz, ele tem uma história interessante, né? Primeiro é interessante porque o título não é Seja Feliz, não. O título é Seja Mais Feliz. Tal Ben-Shahar é um professor da Universidade de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, e ele é PhD em Filosofia e Psicologia. E ele é professor do curso, que é o curso mais concorrido da Universidade de Harvard. Nós já falamos disso aqui. É o curso sobre felicidade. Esse curso, a primeira turma desse curso, no ano de 2011 ou 2009, se não me engano, apareceram 8 alunos para se inscreveram naquele semestre. 2 desistiram. E ele terminou com 6 alunos a sua turma. No segundo ano apareceram 300 e poucos alunos, dado o sucesso do primeiro ano. No terceiro ano apareceram 800 alunos. E hoje, já por limitações, ele não fica com mais de 1.400 alunos por semestre. Então são 1.400 alunos. É o curso mais concorrido. Para você se inscrever nesse curso, você demora pelo menos 3 anos para poder conseguir uma vaga lá na Universidade de Harvard, o curso de felicidade. E o professor Tal Ben-Shahar, ele escreveu essa obra, Seja Mais Feliz, onde ele dá os fundamentos do curso, os fundamentos da pesquisa sobre felicidade, basicamente sobre psicologia positiva. Essa é a base teórica, a base conceitual dele. São os estudos mais recentes da neurociência e da psicologia positiva. E nós, da Plena Pátria, estamos antenados com aquilo que está na fronteira do conhecimento, aquilo que está acontecendo de mais avançado no mundo. É por isso que nós estamos recomendando para você, Seja Mais Feliz. Note que não é Seja Feliz, e ele diz isso no livro, é Seja Mais Feliz. Por quê? Porque se você diz assim, Seja Feliz, você está dizendo que existem pessoas que não são felizes. E como se a felicidade fosse uma escolha ou um objetivo a ser alcançado. A base da psicologia positiva é que a felicidade não é um estado que você vai alcançar, de maneira nenhuma, mas é a forma pela qual você se posiciona psicologicamente em lidar com a sua vida, no transcurso da sua existência, com os seus problemas, com as suas dores, com as suas dificuldades. Então não é seja feliz ou não seja feliz, é seja mais feliz. Como ser mais feliz? Plena Pátria recomenda para você. É um livro fantástico, fininho, é um livro de 200 e poucas páginas, tá certo? Seja Mais Feliz, professor Tal Ben-Shahar, professor do curso mais concorrido de uma das maiores universidades do mundo, Universidade de Harvard. É isso aí. E sem mais delongas, sem nos demorar muito, vamos direto para a nossa apresentação sobre as emoções básicas do ser humano. Vamos vê-las aqui.
Aqui estão elas. Bom, e por que nós chamamos de emoções básicas? É porque essas são as emoções mais primitivas que o ser humano tem no seu percurso evolutivo. Desde que nós saímos das cavernas e nós nos tornamos caçadores-coletores. Então nós éramos aquela tribo que saía em busca da comida. E aí nós fomos pouco a pouco evoluindo, o nosso cérebro foi cada vez mais crescendo em complexidade, crescendo em tamanho mesmo, em raciocínios complexos, em estratégias, em imaginação, e nós finalmente passamos, talvez há uns 10 ou 15 mil anos, nós passamos por aquilo que nós dissemos que é a Revolução Agrícola, onde o homem aprendeu que poderia domesticar os animais e também plantar, domesticar, vamos dizer assim, os alimentos. E aí ele deixou de ser nômade e ele passou a ser sedentário, passou a viver em um determinado local. E aí aquele conceito de tribo que se deslocava passou para o conceito da urbe, para o conceito da cidade. Então, a partir desse momento, desde a história da humanidade, lá, desde que nós, antes de aprendermos a dominar o fogo, depois dominamos o fogo, saímos das cavernas, coletamos, caçamos, o homem foi pouco a pouco desenvolvendo determinadas reações com base no processo de aprendizagem. Nós já vimos isso aqui com você. Nós falamos que o cérebro humano ele tem 3 partes fundamentais. Ele tem uma parte que é chamada cérebro reptiliano. Reptiliano porque ele é responsável pelo metabolismo da gente, pela respiração, pela locomoção, pelo metabolismo digestivo. São as funções de sobrevivência do nosso organismo. Então uma parte do cérebro, a parte mais profunda, é a parte reptiliana. Depois do cérebro reptiliano, nós desenvolvemos o cérebro límbico, o sistema límbico. O sistema límbico é aquele sistema responsável pelas emoções. Então o que acontece no sistema límbico? O estímulo-resposta é muito rápido. Então, por exemplo, você observa uma situação, aquela situação é desconhecida. Você faz uma analogia, você tem que tomar uma decisão. Se você corre, se você foge, ou se você enfrenta aquela situação, se você luta com aquela situação. Então isso é o que se chama de foge ou luta, corre ou luta, corre ou enfrenta. Quem vai dizer isso é o cérebro emocional. É também lá íntimo nosso, ele está lá nos recônditos de nossa mente. Por fim, e por último, nós temos o neocórtex, que foi a última parte do cérebro a se desenvolver. O neocórtex é a parte externa, frontal do cérebro. Então essa parte foi a última parte a se desenvolver. E essa parte é responsável pelo raciocínio abstrato, pela resolução de problemas, pela estratégia, pelo planejamento, pela idealização do futuro. Ou seja, é aquela parte mais nobre, é a chamada mente racional. Então nós temos 3 mentes. Nós vamos analisar as emoções mais primitivas, as primeiras emoções, as emoções básicas que estão no nosso sistema nervoso, na nossa mente, no nosso cérebro, na minha, na sua, de todos nós. E são 6 emoções, 6 emoções básicas, que eu vou mostrar aqui a vocês. A raiva, o medo, o nojo, a tristeza, a alegria e o amor. Uma dessas, o amor, ela requer uma abordagem especial, porque talvez ela tenha sido a última e a mais complexa dessas emoções. Mas os autores divergem. Alguns dizem que o amor não é uma emoção básica, outros dizem que é uma emoção básica, enfim. Mas nós vamos aqui abordar essas 6 emoções principais, tá certo? E cada uma dessas emoções, nós vamos ver 3 aspectos de cada uma delas. Nós vamos ver a forma extrema de cada uma das emoções, a forma branda, suave de cada uma das emoções e as reações físicas que nós temos para cada uma delas.
Então, a raiva, você tem a forma extrema da raiva. Qual é? Pense, qual é a forma extrema da raiva? É a fúria, é o descontrole completo. É quando você sai completamente do seu eixo, então você não tem apenas raiva, você tem um acesso de fúria. Agora, você também pode ter uma forma branda da raiva. Demonstrar uma irritação, um aborrecimento, um desconforto, às vezes uma ironia. Então, no fundo, você está ocultando uma raiva. E a raiva, ela também tem algumas reações físicas que são naturais, próprias. Por quê? Porque nós estamos falando do cérebro emocional, daquilo que está lá dentro, lá da nossa origem. E não é ruim ter emoções, de maneira nenhuma, ter esses sentimentos. Isso não é ruim. O que nós devemos controlar é o nosso comportamento, a nossa atitude a partir das reações. Agora, para você controlar o seu comportamento, a sua atitude, a sua relação com as outras pessoas, você tem que se conhecer. Você tem que saber exatamente quando aquele gatilho vai ser disparado. Se você é uma pessoa que tem raiva facilmente, se você é uma pessoa que tem medo facilmente, se você é uma pessoa que é suscetível a passar por um momento de tristeza, então o processo de autoconhecimento vai fazer com que você possa antever essas emoções básicas. E ao antever as emoções básicas, você possa controlá-las melhor. Controlar não a emoção, mas controlar a ação que você vai empreender a partir da sua emoção. Ou seja, o seu comportamento, a sua atitude. Isso se chama gerenciamento das emoções. Isso é que é gestão das emoções. E não tem outra maneira que fazer se não for pelo autoconhecimento. Você primeiro perceber a necessidade da mudança, você se conhecer, você fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutir, conversar, dialogar, para poder, a partir disso, você exercitar e você poder controlar melhor e gerenciar melhor as suas emoções e você ter um estado de felicidade. Você obter o bem-estar, obter a felicidade a partir desse momento, a partir desse controle das emoções. Mas vamos ver então, vamos ver rapidamente aqui quais são as formas extremas e brandas de cada uma dessas emoções. Lembrando o seguinte, que isso aqui é um modelo. Isso foi estudado, tá certo? A psicologia estudou isso aqui, a neurociência estudou isso, tá certo? Isso aqui tem um contínuo, tá certo? Isso não é algo definido, não é algo assim, preto no branco. É cinzento, tá certo? Então a raiva, ela tem gradações de raiva. Ela varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, ou seja, é um contínuo. Ou seja, não é algo delimitado, fechado, enquadrado. É uma coisa que é complexa. Então vamos lá, vamos ver. A raiva, como eu já disse a vocês, né? Forma extrema da raiva é a fúria. Forma branda da raiva: irritação, ironia, revolta, aborrecimento, hostilidade, indignação, ressentimento. E a raiva tem uma característica interessante. A raiva traz algumas reações físicas e você pode perceber isso. Então, respiração ofegante, a testa enrugada, os punhos cerrados, aquele calor que toma conta de você, o rubor facial. Então, o que acontece? Nosso cérebro está condicionado ao ter raiva para você ter um influxo sanguíneo nas vias superiores. E o que é que faz isso? Porque você se prepara para a luta. Na raiva, você se prepara para brigar, você se prepara para tomar uma arma, tá certo? E matar o seu adversário. Isso lá quando nós éramos homens das cavernas, tá certo? Então, a raiva, ela causa, é automático, você não controla isso, porque isso está lá no sistema, límbico. Né? A amígdala, que faz parte do sistema límbico, ela é que detona os neurotransmissores, tá certo? Que vão gerar a raiva. Então tá lá no cérebro emocional. Bom, vamos adiante. Vamos para o medo, né? Você se considera uma pessoa medrosa? Você tem medo das coisas?
Por que você tem medo das coisas? Bom, o medo extremo, ele é chamado de pânico ou terror. É o total descontrole. Isso gera transtornos emocionais, transtornos mentais, como a síndrome do pânico. Pessoas que não conseguem sair de casa. E elas que têm síndrome do pânico. É uma doença tratável. Então, pânico e terror. Agora, o medo também tem formas brandas. A preocupação, a angústia, a apreensão. Então são formas mais brandas que do medo. E o medo, assim como a raiva, ele também tem reações físicas. Nós conhecemos muito bem. Vejam como elas são inversas. E se você pensar aí, você vai ver, quando você teve medo, uma situação que lhe causa muito medo, você vai perceber que alguma coisa dessa já pode ter acontecido. Uma aceleração cardíaca, o coração começa a bater mais forte. Você fica lívido, ou seja, o sangue desaparece das vias superiores. A sua temperatura cai. Você sente que você a pessoa diz assim, gelou de medo. Por quê? Porque dá uma sensação de queda de temperatura. E chega até o descontrole urinário. Isso acontece muito com crianças. A criança se urina. Ao se urinar, por quê? O que acontece? O cérebro emocional manda aquela reação e ele elimina líquido. Por que isso? Porque o fluxo sanguíneo ele vai se concentrar nas pernas. E aí, na hora do medo, o que vai acontecer? Vai enfrentar, vai lutar? Não. Vai correr. Por isso que o fluxo sanguíneo se concentra nas pernas. Então essa é a reação do medo. Tem outra emoção básica que é o nojo. O nojo tem um nojo extremo, né, que é a repulsa, o asco, a ojeriza. E tem a forma branda do nojo, que é o incômodo, o desconforto. Né? E também o nojo talvez seja uma das emoções mais ligada, uma das emoções do sistema límbico, mas que é mais ligada ao sistema reptiliano, ou seja, aquele sistema lá do metabolismo humano. Por quê? Porque tem a reação com o nosso olfato. O nojo ele faz com que você faça isso, ó. O nariz fique franzido, né? Você fica assim, ó, o nariz fica franzido, você passa a ter um mal-estar estomacal, você se sente mal e você tem ânsia de vômito, você chega até a vomitar. Tá certo? Então é outra reação básica, a emoção básica do ser humano é o nojo. A tristeza, né? A tristeza. Talvez estejamos vivendo nessa nossa era, a gente não cansa de repetir isso aqui na Plena Parte, nessa era da modernidade líquida, nesse mundo VUCA, nessa era complexa, nessa era da abundância, nessa revolução 4.0, a quarta revolução industrial, né? Economia 4.0, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo de tanta fartura, de tanta prosperidade, de tanta riqueza, ao mesmo tempo é um mundo de infelicidade, é um mundo de tristeza, é um mundo de dramas íntimos. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa norte-americana que mostrava que o homem dos anos 2020, nós, né, da segunda década do século 21, nós temos hoje 10 vezes mais depressão do que tínhamos há 50 anos, da década de 1960. Isso nos Estados Unidos. Isso acontece na China, isso acontece no Brasil, isso acontece na Inglaterra, em todos os países, em média, nós temos 10 vezes mais depressões, que é resultado, a forma extrema da tristeza. A depressão severa. A depressão, que hoje já é a segunda doença incapacitante para o trabalho na humanidade, em breve se tornará a primeira doença. Há estudos que falam que nós temos de 25 a 40 milhões de deprimidos no Brasil, aqui no nosso país, tá certo? Então, de 10, 12% a 20% da população brasileira teve ou tem algum episódio depressivo. Bom, as formas brandas da tristeza são a mágoa, o tédio, a solidão, a nostalgia, a amargura e o desânimo.
E qual é a reação física da tristeza? Você conhece bem. Eu conheço bem. Aquela sensação, aquela sensibilidade, né? Os olhos lacrimejantes, a garganta seca, os membros fracos, o peito apertado. Isso é tristeza. E a tristeza, gente, faz parte da vida. A tristeza, a tristeza mórbida ou a tristeza extrema, não. É uma doença. A depressão é uma doença, obviamente. É a nossa forma extrema de tristeza. Mas a tristeza, ela faz parte da vida, o luto faz parte da vida. Não há um ser humano no planeta, na face da Terra, que possa passar sem ter algum tipo de tristeza, de desconforto, dessas reações que nós estamos vendo. Vamos passar para a alegria? Alegria. A alegria tem uma forma extrema também. É a euforia. A psicologia também fala da mania. É quando você repete, repetidamente, por exemplo, as pessoas que têm transtorno bipolar ou que têm transtorno obsessivo compulsivo, TOC, tá certo? Então são pessoas que quando entram na fase da mania, são pessoas que elas estão no momento da euforia, estão no momento da alegria. Elas alternam. O problema do transtorno bipolar é justamente esse, é que você alterna momentos elevados de alegria, de euforia, com momentos de tristeza, com momentos de depressão. Então não há um equilíbrio, não existe um equilíbrio entre tristeza e alegria, não é permanente. Então, quando você está na fase de euforia ou de mania, você está, inclusive, irreconhecível, é aquela pessoa criativa, animada e tal, e de repente a pessoa está no outro dia deprimida, chateada, brigando, irritada, tá certo? Bom, e quais são as sensações que você tem da alegria, né? São sensações aprimoradas em todo o corpo. Sorriso. Nós que trabalhamos há algum tempo com pessoas que foram adictas, trabalhamos aí há 4 anos, né, com pessoas dependentes de substâncias químicas, de drogas. Eu me lembro que a gente ia fazer as aproximações com o pessoal de rua, com a população de rua. Júnior, nosso amigo Júnior da Paz, ele era o coordenador do programa Vida Nova, era um programa que procurava trazer uma esperança para a população em situação de rua, e nós íamos algumas vezes fazer algumas aproximações de rua com esse pessoal, né? E tem uma comorbidade grande entre o público de rua e o usuário de drogas, tá certo? Especialmente o crack, né? E várias vezes, eu conversando com os meninos na rua, e os meninos diziam assim: tio, é legal demais, tio, quando eu fumo barato. É muito legal, porque dá o twin, tio. Dá o twin e eu me sinto super-homem, tio. Eu acho que posso tudo. Veja que coisa. É o cloridrato da cocaína, que é a mesma substância, né? O crack tem a mesma substância da cocaína, né? Da folha da coca. E aí, quando ele é aspirado, né? Quando ele é fumado, o crack ele é fumado, aquela pasta ainda é muito primitiva, sem estar muito elaborada, sem estar muito refinada, ele é finado, ele não é muito refinado. Então, ao ser aspirado, ele demora de 10 a 20 segundos para ir para o cérebro. Então, o twin é o que ele diz, é o tempo que ele fuma o cachimbo do crack, tá certo? E aí a pedra, a substância no caso, chega para o cérebro e dá aquela sensação de euforia. Ele está naquela fase de mania. O problema do adicto é que o que é que vem depois? Vem a abstinência. Então, depois da euforia e da mania, ele precisa fumar mais. Porque ele entra num estado de tristeza enorme, de necessidade enorme. E aí o seu corpo desenvolve, o seu organismo desenvolve a dependência. A dependência vem exatamente daí. É como se fosse, né, se pudéssemos traçar uma analogia com o bipolar, com o transtorno bipolar. Alterna os momentos de euforia e os momentos de tristeza. Só que aqui a condicionante é a condicionante química. Ele é dependente
químico da substância química. E aí, para ter todo o processo de desintoxicação do seu corpo, tá certo? Vai demorar para poder ele desintoxicar o seu corpo, tem as políticas de redução de danos, enfim. Mas fato é que você alterna a euforia com momentos de contentamento, satisfação, bom humor, realização. Essa é a forma branda da alegria, tá certo? Por último, é o amor. E o amor, como eu disse, é complexo. O amor é extremamente complexo. Por quê? Primeiro que, nisso, engraçado que o português, a língua portuguesa é riquíssima, tá certo? Mas, nesse caso, os gregos, eles foram mais explícitos com relação ao amor. Os gregos têm 4 palavras que definem o amor, tá certo? Nós temos o amor ágape, que é esse que nós realmente nos referimos, esse amor superior, esse altruísmo, essa dedicação, esse amor pelo próximo, esse amor desinteressado. É o amor, por exemplo, cristão, bíblico. Então, esse amor que nós estamos falando é o amor ágape. Mas nós não temos só esse amor ágape. Nós temos o amor filia. O amor filia para os gregos era o amor da amizade. Era o amor desinteressado. Nós conhecemos por amizade, tá certo? É o amor filia. Tem um outro amor mais forte para os gregos, que é o amor storge. O amor storge é o amor parental, é o amor familiar. É o amor de pai para filho, da mãe para o filho, é o amor entre irmãos, tá certo? Então ele é mais forte que o filia. Então esse é o amor storge. Normalmente são os laços de família, os laços consanguíneos, tá certo? Normalmente, né? Porque nem sempre você encontra na família esse amor, você tem sempre elementos, tá certo? É um fenômeno das famílias, né? Você sempre tem elementos que, às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas por que aquele elemento está deslocado daquela família? E isso acontece, né? Aquilo é uma situação que a vida nos coloca para ser superada. E tem um outro tipo de amor, tá certo? Que talvez seja esse, que seja o amor mais primitivo, o que está mais próximo daquelas emoções básicas. Daí a discussão teórica entre os acadêmicos se o amor é ou não uma emoção básica, que é o amor eros, que é o amor sexual, que é o amor ligado ao prazer, tá certo? Então esse amor, o amor erótico, né? Eros, que era o deus grego do amor, da paixão, tá certo? Esse amor é o amor que, vamos dizer, que é o amor mais básico que tem, que é o amor, que é a atração sexual. Então vejam, a forma extrema do amor, qual é? Então seria o altruísmo, a renúncia, a devoção, a adoração, a veneração. Então esse amor na mais alta instância. Nós já falamos dele aqui quando nós abordamos o altruísmo. Júnior recentemente gravou um vídeo conteúdo sobre altruísmo. Excelente, está no canal da gente, nesse mesmo canal aí do YouTube. Pegue lá e veja o vídeo de Júnior sobre altruísmo. E o amor, a parte mais branda do amor, qual seria? A compaixão, a aceitação, a amizade, a afinidade, a confiança, o acolhimento. Então são formas brandas do amor. E o amor também tem reações físicas. E aí varia de acordo com o tipo de amor que você está sentindo. Se é o amor eros, se é o amor ágape, se é o amor storge, se é o amor filia. Mas em síntese, você tem uma aceleração cardíaca, você tem um aumento da temperatura, você tem uma sudorese, as mãos ficam suando. Então, a reação física, principalmente no amor eros, no amor sexual. Então você tem aquela pessoa pela qual você está apaixonada. Você escuta a voz daquela pessoa, os neurotransmissores, mandam lá as substâncias químicas que são secretadas no cérebro e o cérebro comanda as suas reações físicas. Você passa a suar frio, né? O seu coração acelera ao ouvir aquela pessoa. Enfim, então essas são as reações físicas do amor.
Isso tudo, gente, isso tudo é para mostrar como é importante que a gente se conheça. Como é importante que a gente cultive boas emoções para o nosso bem-estar e para a nossa satisfação interior. Eu hoje de manhã, aconteceu uma coisa interessante, né? E para encerrar a nossa live de hoje, minha esposa Clarinha, ela fez uma cirurgia, né? Então ontem passei o dia no hospital, dormi com ela e tal. E teve uma hora que eu tive que vir aqui em casa, deixei ela no hospital, ela ficou com minha sogra, e eu peguei o carro da minha sogra e vim estacionar aqui na garagem aqui do prédio. E como era o carro da minha sogra, eu não estava muito habituado com as dimensões da garagem, você sabe, né? Estacionar em garagem, tem os pilares, é aquela dificuldade, né? Tudo é apertado, e lá vou eu estacionar o carro da minha sogra. Quando eu comecei a estacionar, não estava habituado, não era o carro da minha esposa, e aí eu, estacionando, eu vi que batia em alguma coisa. Eu digo, eita, batia em alguma coisa, ó. Aí eu olhei para trás, olhei para o lado, aí vi que tinha derrubado um vaso de plantas, aqueles vasos maiores, né, de cimento. Eu acho que o pneu bateu e derrubou o vaso. Aí eu refiz a manobra, entrei, e eu digo, não, eu converso com o porteiro e digo a ele que derrubei, porque eu vi que derrubou e sujou de terra. Sujou de terra. E aí, quem cultiva aqui no prédio, quem cultiva essas plantas e tal, tem uma vizinha aqui que tem um verdadeiro amor por plantas. É lindo porque ela traz os vasos, ela planta flores, ela coloca plantas, ela tem... Ô Diego, como é a dimensão, Diego, que é a dimensão ambiental naturalista? Ela tem a dimensão ambiental naturalista desenvolvida, né? Gosta de jardins e tal. É uma pessoa adorável. Só que ela é exigente com as plantas dela. Exigente. Porque sabe, né? Prédio, aí tem menino, tem não sei o que, as pessoas às vezes não dão... E eu digo, eita, derrubei a planta da vizinha. E... pior de tudo, esqueci. Esqueci da planta da vizinha, não falei com o porteiro. Ficou lá as mudas, né, da plantinha nova, no chão, areia derrubada. Aí quando estou estacionando o carro hoje, depois que eu fui na farmácia, né, minha esposa teve alta, trouxe para casa. Aí quando estou estacionando hoje, quem está cuidando do vaso? A vizinha. Eu digo, ai meu Deus do céu, a vizinha. Rapaz, e ela tá lá, ó, cuidando do vaso, séria. Ela e o porteiro, né, o zelador. Cuidando e não sei o que e tal. E eu digo, rapaz, e fui eu que causei isso. E ela tava lá, séria, com raiva, lógico, né? Tava lá, né? Derrubaram a planta dela, a planta que ela colocou com tanto amor e tal, a planta estava derrubada. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou ficar calado, eu fiquei com medo. Aí já veio a reação do medo, né? Eu vou me entregar a nada. Mas aí eu disse, não, tá certo isso, né? Eu tenho que ser sincero com a vizinha, né? E tal, ela tá lá e tal. E ela pode estar pensando, ela pode estar desconfiando que fui eu, né? Porque é do lado da minha garagem. Ela pode estar desconfiando que fui eu. Aí o que eu fiz? Aí eu disse, amiga, né, o nome dela. É a questão ética aqui, eu não vou citar o nome dela, mas é uma pessoa adorável, como eu estou dizendo. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, você não imagina o que aconteceu ontem. Aí disse, olha, eu fiquei tão chateado, e é verdade, né? Eu fiquei chateado porque eu esqueci do problema. Disse, olha, ontem eu estava estacionando o carro da minha sogra e eu bati no seu vaso de plantas e derrubei, e olha, e assim preocupado que minha mulher estava no hospital, tinha que sair ligeiro, e esqueci de informar o porteiro. Aí ele disse, foi você, foi? Aí eu fechei o olho assim. Aí ela disse, olha, tem problema não, viu? Tá tudo certo, a gente já corrigiu aqui, já botou a planta no lugar, já replantou e tal. Vocês não imaginam o meu estado de alegria. E eu senti exatamente isso que está aqui. Aquelas sensações aprimoradas em todo o corpo. Eu subi o elevador, mas eu subi o elevador assim, me achando um homem maravilhoso, tá certo?
Por quê? Porque eu tinha sido assertivo, porque eu fui honesto, Ético. porque eu fui ético, eu fui sincero, É tá a certo? plena parte sendo ética com a vizinha, né? Com a vizinha. É isso, Júlio. Então, são sensações aprimoradas que você tem no corpo. Felicidade, gente, é isso. A felicidade não é que você vai resolver todos os seus problemas financeiros. A felicidade não é que você, para usar as palavras de Júnior, não é que você vai deixar de pagar boleto, não. Você vai continuar pagando boleto, tá certo? Mas a felicidade é a maneira pela qual você faz essa jornada. No dizer aqui do professor Tal Ben-Shahar, tá certo? Felicidade é a experiência de fazer a escalada da montanha em direção ao cume. A gente tem que olhar o cume, tem que olhar o alto da montanha, a gente tem que ter a visão de futuro, a gente tem que pensar no futuro, mas a gente tem que apreciar o momento da escalada. É isso, meu amigo, minha amiga, um beijo no seu coração. Vamos procurar trazer esses momentos de alegria para a nossa vida, esses momentos de gratidão. Reflita em cima dessas emoções básicas. São 6 emoções. Lembre-se o que lhe causa medo, o que lhe dá raiva, o que lhe traz irritação, o que é que lhe dá nojo. Encontre a sua maneira de lidar com isso. Para cada uma dessas emoções básicas e para cada uma dessas formas extremas, existem técnicas para poder controlar melhor as nossas emoções e fazer com que a gente veja aquele alto da montanha, aquele cume, e que a gente possa apreciar a jornada, a nossa transição, a nossa escalada, a nossa vida. Vamos juntos, quinta-feira com vocês está Júlio da Paz e vai falar sobre artes. Ele que é artista, ele vai falar sobre a dimensão artística. Beijo no coração, gente. Boa noite.